I can see Noah in that door of the very ark. Posso ver a Noé de pé ali na porta da arca. Oh, I'd just like to believe one thing, it wasn't that way. Só gostaria de crer que não foi dessa maneira. But Noah standing in that door, the only way to safety. Porém, Noé de pé ali nessa porta era a única via à segurança. I can see Moses later standing in the door with blood on the lintel, preaching judgment with the blood on the lintel. Posso ver a Moisés anos depois, de pé ali na porta, com sangue no portal, pregando juízo. Coloquem o sangue sobre o umbral. Today, Jesus is the door to the sheepfold. Hoje em dia, Jesus é a porta do redil das ovelhas. Ministers of the gospel standing in that door, pleading with the congregation to come to safety. Ministros do Evangelho estão de pé nessa porta, rogando à congregação que entre ao lugar seguro. No doubt, but what there was many laughed at Noah, made fun of him. Sem dúvida, houve muitos que riram e criticaram de Noé. The Bible said they were scoffers. A Bíblia ainda diz que houve zombadores. I can just hear them say something like this. Noah, if you haven't got some better entertainment than that, we'll just stay home. E eu posso ouvir que diziam algo assim: Noé, se tu não tens melhor entendimento que isto, então é melhor ficarmos em casa. The world today, America, doesn't want the gospel. They want entertainment. América e o mundo de hoje em dia não têm desejos do Evangelho, desejam mais diversão. They've got to have something to entertain them. A lot of fancy music or something like that. Tem que ter algo para entretê-los. Muita música extraordinária como algo assim. Or some kind of a party. Some kind of a wiener roast. Which them things are all right outside the church. Tem que ter alguma classe de festa ou um assado de carne. Todas essas coisas estão bem, porém fora da igreja. But the church is where judgment ought to be preached in the power of the resurrection of the Lord Jesus. And a warning. Judgment begins at the house of God, not parties. Judgment. Mas a igreja é onde deve ser pregado o juízo e o poder da ressurreição do Senhor Jesus e o aviso que o juízo começa na casa do Senhor. Não as festas, mas o juízo. Lot was warned. Ló recebeu seu aviso. And when the angels, though he didn't know they were angels, when they went down, their message was to Sodom, come out of this sinful place. E quando chegaram os anjos, ainda que ele não soubesse que eram anjos, quando eles chegaram a esse lugar, sua mensagem para Sodoma era: saiam deste lugar pecaminoso. God has provided a way of escape for you. Come out of the sinful place. Deus tem provido uma via de escape para vocês saírem deste lugar pecaminoso. Jesus said, as it was in the days of Sodom. Jesus disse, assim como foi nos dias de Sodoma. Look what kind of a life they were living. Notem que classe de vida estavam vivendo. And Jesus compared that day with this day. Sinful. E Jesus comparou aquele dia com o nosso, assim, pecaminoso. Watch when Lot went to tell his people. Notem como foi quando Ló foi para avisar o seu povo. They laughed at him, made fun of him. Riram dele, zombaram dele. And the sins of the city vexed his righteous soul. E diz que os pecados da cidade afligiam sua alma justa. The angel's message didn't stir them, had no effect on them. A mensagem daqueles anjos não teve nenhum efeito nessa gente. But they were asked to come out because judgment was upon the city. Porém, rogaram que saíssem porquanto o juízo estava para cair sobre a cidade. And God was going to bring a storm of fire upon the city.
Deus ia deixar cair uma tempestade de fogo sobre aquela cidade. And they refused to walk. They refused to come out. Porém, eles rejeitaram caminhar, rejeitaram sair. They were satisfied with their sins. Estavam muito satisfeitos com os seus pecados. People today seem to be so comfortable in sin because we own a new car, because we can eat 3 meals a day, sleep on a clean bed. A gente de hoje em dia parece que está tão acomodada no pecado. Desde que tenhamos um carro novo, desde que possamos comer 3 vezes ao dia, ou possamos dormir numa cama limpa. That's wonderful. But that would be good, but we forget God when prosperity comes like that. Tudo isso é maravilhoso, estaria muito em ordem, porém nos esquecemos de Deus quando nos vem a prosperidade dessa maneira. I think we preachers and we Christians has been so interested in the program of building our churches and getting a better church or something like that, or a bigger church, better pews, or you know what I mean. Nós, os pregadores e todos os cristãos, temos tomado tanto interesse no programa de levantar nossa igreja e talvez obtendo um local melhor ou talvez maior, ou andamos buscando melhores bancos. Vocês sabem o que eu digo. And we've left off the main thing. Judgment, righteousness, power of the Holy Ghost, resurrection, eternal judgment. E ao fazer essas coisas, temos deixado a um lado as coisas principais. O juízo, a justiça, o poder do Espírito Santo, a ressurreição, o juízo eterno. The angel never failed to preach the message. O anjo nunca falhou em pregar a mensagem. Although they tried to stop him, but their message went on just the same. Embora fizesse esforço para barrá-lo, a mensagem continuou. Now did you notice? Notou você isso? It's just like a man that says, I'm going to refuse to believe the sun's a shining. É como um homem que diz, eu não vou crer que o sol está brilhando. I will have nothing else to do with the sun. Jamais terei que lidar com o sol. Closes his eyes and goes down in his basement of his house and said, I just refuse to know the sun's a shining. Ele fecha os olhos e desce ao sótão da casa e ali continua dizendo, eu recuso a crer que o sol esteja brilhando. Well, you say, Brother Branham, that man would be something mentally wrong with him. Você dirá, olha, irmão Branham, esse homem tem algo mal com a mente. Well, a man that would reject Jesus Christ has the same grounds. Bom, e os que rejeitam a Jesus Cristo estão no mesmo terreno. The Holy Spirit is more real than the sunshine. O Espírito Santo é mais real e genuíno que a luz do sol. The sun will fail, but the Holy Spirit can't fail. O sol algum dia falhará, porém o Espírito Santo não pode falhar. It don't only light for the sense of sight, but it lights for the soul. Não é somente luz para o sentido da vista, mas também é luz para a alma. A light of glory that leads us to God, that projects rather Calvary to us, and the sufferings of the Lord Jesus, the oncoming judgment, and the escape for those who want to come. É uma luz radiante a qual nos conduz a Deus e projeta o Calvário para nós juntamente com os sofrimentos do Senhor Jesus, os juízos que se aproximam e também o escape para todos os que o desejam. I'd rather be totally blind physical and have my spiritual sight than to be totally blind spiritual and have my physical sight. Eu preferiria estar totalmente sem vista natural e ter minha vista espiritual em vez de estar totalmente sem vista espiritual e ter vista natural. I want to have spiritual sight. Eu quero ter a vista espiritual. Notice, what would be wrong with that man? Notem bem, estaria faltando com aquele homem no sótão? Those his friends would come and say, Jim, John, or whatever his name might be, you are wrong. Suponhamos que chegassem seus amigos e lhe dissessem, Jaime, João, ou seja, qual fosse o seu nome, tu estás muito errado. Come out of that old dingy basement, musty. Saia, pois, desse sótão tão sujo e úmido. He would stand and say, I'll tell you, I'm satisfied where I am. Ele lhes faria frente e lhes diria, eu estou satisfeito aqui onde estou.
He doesn't want the welcome sunshine. É que ele não deseja o calor do sol. He doesn't want its healing rays. Ele não deseja sentir seus raios saudáveis. He doesn't want its beauty, its warmth for his life. Ele não deseja sua beleza e seu calor para a sua vida. Something would be wrong with the man. Algo estaria muito fora de ordem com esse homem. And so is a man or a woman who wants to stay in the dingy world, shut up in the musty sin of unbelief, and saying the days of miracles is past. E assim também é o homem ou a mulher que deseja permanecer no mundo sujo, encerrado com o pecado úmido e fedorento de incredulidade, dizendo que os dias dos milagres têm passado. There's no such a thing as divine healing. There's no Holy Ghost. It's because you're refusing to come out of the must and dens of the devil and of the hell and of sin and of pride. Dizendo, não existe isso de cura divina, não existe o Espírito Santo. Walk in the light of the gospel, which will bring you warmth. Caminhe você na luz do Evangelho, o qual lhe trará calor. Oh, how comfortable it is to see the oncoming judgments and feel that comfort feeling of the Holy Spirit. Oh, quão cômodo se sente a gente ao ver os juízos que se aproximam e sentir esse calor tão cômodo do Espírito Santo. Hear them talk of atomic bombs and just think what's happening. A peace that passes understanding. Se ouve que falam da bomba atômica e ao mesmo tempo se pode pensar no que tem sucedido, essa paz que excede a todo entendimento. While the bomb won't no more go out of the gun until we'll be in the presence of Jesus with eternal life. A bomba apenas haverá saído do canhão quando nós já estaremos na presença de Jesus com vida eterna. We old people back young again. Nós, os anciãos, seremos novamente jovens. The babies up to an age with no more death or sorrow. Os pequenos crescerão a uma certa idade e jamais terão que experimentar a morte ou a dor. Oh, what a wonderful thing. Oh, que coisa mais maravilhosa! You mean a man would refuse to come out and walk in that? E você me diz que um homem rejeitaria sair de onde está para caminhar nisso? There's something wrong with him. É o que não está bem. Finally, if he doesn't get the sunlight, he turns pale. Por fim, se ele não aproveita o sol, se torna pálido. He gets real pale. Sick sets in on him. Se torna muito pálido e a enfermidade começa nele. That's what's the matter with the world today. Isso é o que acontece com o mundo hoje em dia. That's what's the matter with the most of our churches today. Isso é o que acontece com a maioria de nossas igrejas hoje em dia. We are becoming anemia. Estamos chegando a um estado de anemia. We need a blood transfusion. O que necessitamos é de uma transfusão de sangue. Pale because we're failing. Our spiritual health is failing us. Estamos nos tornando pálidos, porquanto nossa saúde espiritual está falhando. We don't have the zeal no more to hunt souls, to warn people. Já não temos o zelo de antes para sair em busca das almas e para demonstrar às pessoas. To get our neighbors, to get our friends, the milkman, the paper boy. Já não temos interesse de falar ao vizinho, aos amigos, ao leiteiro, ao jovem que nos vende jornal. Whatever it is, get someone to the Lord Jesus. Ou a quem quer que seja, porém a coisa é atrair alguém ao Senhor Jesus. We're pale, failing to walk out in the light, which is our privilege. É que estamos muito pálidos, rejeitando caminhar na luz, o que é privilégio nosso. Failing to believe in the health of God by divine healing. Estamos rejeitando crer na ajuda de Deus por meio da cura divina. I'm told in the Bible that there will be a time come for those who are not in this wonderful sunlight. Entendo por meio da Bíblia que chegará o tempo quando aqueles que não estão morando nesta maravilhosa luz do sol, That the fowls of the air will eat the flesh of them. diz que as aves do céu se alimentarão com a carne deles. That diseases is on this road. That the doctors will never be able to stop. Diz que as enfermidades virão às quais os médicos não poderão fazer oposição. It's the plagues of God. São as pragas de Deus. The Egyptians' doctors, which was far smarter than ours today, could not stop the plagues of God.
neither could their soothsayers or their impersonators. Os médicos egípcios, os quais foram muito mais sábios que os nossos, eles não puderam impedir as pragas de Deus. Nem tampouco lhes serviram seus adivinhos, nem seus personificadores. It took Goshen and the power of God to hold His people under the blood of a lamb. Se necessitou de Gozen e do poder de Deus para guardar a seu povo sob o sangue de um cordeiro. The Holy Spirit is that door today. Hoje em dia essa porta é o Espírito Santo. The Holy Spirit is that safety today. O Espírito Santo é o refúgio hoje em dia. I was in a meeting not long ago. I'm looking at a colored brother sitting here. I suppose him and his wife. Não faz muito eu estava numa certa reunião e nesta noite tenho estado olhando este irmão negro assentado aqui com sua esposa. I've been watching him since I've been preaching, nodding his head and rejoicing in the meeting. And it just brought me to a thought. Desde que comecei a pregar, o tenho estado observando e tenho visto como meneia a cabeça e como tem estado se regozijando na reunião e me fez pensar naquela outra reunião. There's a boy come into the meeting one time, and as soon as the service was over, he ran to me and he said, Parson, he was a southerner, and he said, Parson, I wants to find the Lord Jesus tonight. Naquele tempo um jovem entrou à reunião e tão logo que terminou o culto ele correu para mim e me disse, Reverendo, eu quero encontrar o Senhor Jesus Cristo nesta noite. I was having a healing service. E eu estava em meio de um culto de cura divina. And I said, certainly, my brother, I am more than happy to lead you to Him. E lhe disse, seguro, meu irmão, estarei muito feliz em poder guiar-te a Ele. He said after he gave his heart to the Lord, he said, I guess you're wondering why I run up out here like this. Depois que ele havia entregado seu coração ao Senhor, ele disse, suponho que você estará perguntando por que eu corri assim dessa maneira. He said, I heard you were in the city and I just come up to see you. Eu soube que você estava aqui na cidade e vim ver-lhe. He said, I'll tell you my story. He said, I've more or less been a wanderer. Minha história é esta. Eu tenho sido um vagabundo. Said my old mother was a real Christian. Porém, minha mãe foi uma verdadeira cristã. My sisters was Christian. I had one Christian brother. Minhas irmãs também são cristãs e tenho um só irmão que é cristão. He said I was the baby of the family and a spoiled child to begin with, because they babied me, was so good to me. Eu fui o menor de todos os filhos e para começar fui um menino muito mimado, porque todos me trataram com muito carinho e amor. But said I would not take heed to my mother or my godly relation. Porém eu não dei atenção à minha mãe, nem a ninguém de meus parentes tão piedosos. I wanted to be a wanderer. I wanted to live a man's life. Eu queria ser um vagabundo, queria viver a vida de um verdadeiro homem. He said, I thought that being the Christian was more like for the women or the weak. Eu sempre pensava que ser cristão era mais para as mulheres e para os fracos. He said, and I become a cook. And I was very good at my trade. Então eu cheguei a ser um cozinheiro e cheguei a ser muito esperto em meu ofício. He said, something or another, I want to go to the north. E me entrou um grande desejo de viajar para o norte. Then one day I staggered in on a pulp camp where they were cutting pulpwood. Então, um certo dia cheguei muito ao norte e me encontrei num acampamento de lenhadores onde estavam cortando madeira para polpa para convertê-la em papel. And I was broke. E eu não tinha nem um centavo. And I said to the foreman, could you use a cook? Disse ao capataz, não necessitam de um cozinheiro? He told his recommendations that he had in his pocket from different great places where he had been a chef. And ele contou acerca de todas as recomendações que trazia de todos os lugares onde ele havia sido um tremendo cozinheiro. he said, well, we have one now. He said, but however, until you're able to get around, we can give you a little bit of money on the side. E o capataz lhe disse, por agora temos uma cozinheira, no entanto, para que possas viajar, podemos te dar um pouco de dinheiro. We got an elderly colored woman in there now, which is a good chef. Temos uma velha anciã de cor, a qual é uma cozinheira muito boa. But go in and talk with her. Maybe she could use you, and if she could, we can give you a little spending money till you get on your feet. Vai e fale com ela, talvez possa te empregar como ajudante, se assim for. Então,
podemos te dar um pouco de dinheiro até que possas viajar. He said that was as good as he wanted. E o jovem disse que com isso estava satisfeito. And said he went in there and he met the old woman and said he helped her around for 2 or 3 days. Disse que foi à cozinha e se entrevistou com a velha e a ajudou por uns 2 ou 3 dias. One night, said he was laying there and he said he kept noticing the flashes across the side of the wall. Logo uma noite estava deitado e assim em seguida viu que algo brilhava sobre a parede. And after a while, he wondered if that is somebody outside. And said after a while, he heard a deep roar. And it was a thunder. Logo pensou que talvez fosse alguém fora com uma lanterna, mas em pouco tempo ouviu um rugido muito profundo e era um trovão distante. And said outside he heard some voices talking. And they said, you know, we better get back to the horses and take care of them because we may not be here very long. Fora ouviu as vozes de pessoas que estavam falando e diziam: convém que regressemos aos cavalos para cuidar deles, porque é muito provável que não estejamos aqui muito tempo. Said he took the cover off his head, listened up to the wall, and the lightning flashed and he saw his boss in the teamsters. Diz que tirou a coberta de cima da cabeça e colocou o ouvido na parede, e nisso houve um tremendo relâmpago, e ele pôde ver a seu chefe e aos lenhadores. And he understood by their talk that there was coming a storm across the mountains, which we call up in the Northlands, a northerner. Ele entendeu pela conversa deles que uma grande tormenta estava se aproximando, atravessando as montanhas, ali nas terras do norte. Chamamos a isto de nortenho. Comes quickly without warning. É uma tormenta que chega de repente, sem aviso. You don't have time to do nothing. A gente não tem tempo para fazer nada. The mountains are so high, they just break right over at once. As montanhas são tão altas que essas tormentas atravessam e de repente ali estão. And that flashing had been lightning. Então essas luzes que ele havia visto eram os relâmpagos. And he said, you know, we may not be here after a while. Said, that sounds like a terrible twister coming. E o chefe disse: moços, é possível que dentro de pouco tempo não estejamos vivos. Isso parece com um tornado muito terrível. And then he said, I begin to think, well, I hope it doesn't strike here. Said, because I know I'm not ready to go. Então o jovem pensou: oxalá não chegue aqui porque eu não estou preparado para morrer. And sometimes you wait too long, you know. Às vezes a gente fica esperando até quando já seja muito tarde. So then he said, just in a few moments, the wind began to blow and the trees began to rock. Então diz o jovem que em poucos momentos o vento começou a dar forte contra a cabana e as árvores começaram a se mexer. And said he listened. The canvas was between he and where the old lady slept. Diz que havia uma lona estendida entre ele e o lugar onde dormia a velhinha. And said she was beating on that canvas. She said, son, oh son. Ela estava batendo na lona e estava chamando: meu filho. He said, yes. Ele respondeu: sim, senhora. She said, would you come over to my side? Ela disse: desejas vir aqui do meu lado? I have a lantern lit. Eu tenho uma lanterna lumiando aqui. And said, I went over to her because I was scared to death. Disse ele: eu fui porque estava espantado como que para morrer. And said she had a lantern sitting on an old soapbox. And she said, I'd like to ask you something. E ela ali tinha uma lanterna velha colocada sobre um caixotinho. E ela disse: quero fazer-te esta pergunta. Said, yes, ma'am. Said, is you ready to meet the Lord? Estás pronto para encontrar-te com o Senhor? He said, then I really got scared. Disse ele: então me assustei ainda mais. Said, no, ma'am, I'm not. Lhe respondeu: não, senhora, não estou pronto. Well, she said, honey, I want to tell you something. You'd better make ready now. Cause you may have to meet him unprepared in the next few minutes. Ela disse: querido, quero dizer-te algo. Convém que te prepares agora mesmo, porque possivelmente tenhas que encontrar-te com ele nos instantes e nem estás preparado.
She said, will you kneel with me here? Podes ficar comigo aqui mesmo? Said we knelt down by the side of that old soapbox. Ali nos ajoelhamos juntos, aquele caixotinho. He said, Parson, I'm going to tell you the truth. I was too scared to pray. Me disse, reverendo, lhe digo a pura verdade. Eu tinha muito medo para estar orando. He said the trees were slamming against that building and the lightning was flashing, the thunders were shaking. As árvores estavam batendo contra a cabana e os relâmpagos estavam brilhando forte e já não aguentavam os trovões. I was too scared to pray. Eu estava muito atemorizado para poder orar. Said I started to say, Lord be merciful, and bang would go the lightning. Começava a dizer, Senhor, tenha misericórdia. E de repente caía um relâmpago. I'd say, where was I? Lord be merciful, bang would go the lightning. Logo quando via onde estava, Senhor, tenha misericórdia. E de repente outro relâmpago. He said, but I learned a lesson. Disse, porém ali aprendi algo importante. He said, that old sainted woman said just as cool and happy as she could be. Essa velhinha tão piedosa estava tão tranquila e contente como se nada estivesse sucedendo. Said she talked to him like she'd known him since she was a baby, like he was her father or her mother. Ela falou com o Senhor como se houvesse conhecido desde pequena. Lhe falava como se fosse seu pai ou sua mãe. Said she was no more disturbed than nothing. Ela não estava nada assustada. Said I was scared to death. Porém, eu estava assustado como que para morrer. Said finally I got these words out and I said, Lord, if you just let me live, and I'll find a place where it's more quieter, I'll come to you. Ao fim pude falar estas palavras. Disse, Senhor, se me permitires que eu viva, eu buscarei um lugar onde não esteja fazendo tanto barulho e ali me entregarei a ti. He got another chance, but you might not. A ele foi concedido outra oportunidade. Porém, a você talvez não seja assim. When the judgments of God begin to pour out, there's no more chance. Quando os juízos de Deus começarem a ser derramados sobre a terra, então não haverá mais oportunidade. You've got your chance now. Você está experimentando sua oportunidade agora mesmo. This is your chance. Esta é agora a sua oportunidade. The storm was on him. A tormenta estava em cima dele. He said, Parson, is it possible for a man like me to be tucked away in that safety? Ele disse, reverendo, será possível que um homem como eu nunca possa ser escondido nesse refúgio? And when death begins to come upon me, that I can enter up to talk to him like that old saint did. Quando a morte vier sobre mim, eu quero poder falar com ele como fazia aquela velhinha piedosa. I said, son, the blood of Jesus Christ that made her that way can make you that way right now. Lhe disse, filho, o sangue de Jesus Cristo, o qual a fez dessa maneira, também pode te fazer dessa mesma maneira neste momento. I was standing by my automobile. He was a well-dressed boy, cultured, educated. Eu estava de pé junto ao meu automóvel e ele era um jovem muito bem vestido com cultura e educação. He fell on his knees in the muddy yard. And there he found that hiding place. That refuge in a time of storm. That rock in a weary land. Ele caiu de joelhos ali mesmo no lodo e naquele momento ele encontrou o esconderijo, o refúgio em tempo de tormenta, o grande penhasco em terra quente. You don't have to be weary as long as you're in the rock. Você não tem que estar abatido se está na rocha. The rock is one place that's not weary. A rocha é um lugar onde não há cansaço nem problemas. The rock is a satisfying place. A rocha é um lugar onde há satisfação. You can just sit back and look out. Just as safe as you can be. Ali a gente pode descansar e regozijar-se. Ali há segurança. There is the hour coming, and now is. And the sealing is about over. A hora vem, agora é. E o tempo de selamento quase tem terminado. That where every man and woman on the face of the earth is going to be in that place of refuge like it was in the days of Noah,
or on the outside of it. E nessa hora todo homem, toda mulher, em toda a face da terra, ou estarão no refúgio, como ali nos dias de Noé, ou estarão fora. You have to make your decision. Porém você mesmo tem que decidir. That safety is Jesus Christ. O refúgio é Jesus Cristo. That He is the only place, the only one who has eternal life. Ele é o único lugar que tem vida eterna. No man can come to the Father but by Him. Nenhum homem pode chegar ao Pai senão por meio dele. He is the ark of our safety. Ele é a arca de nossa segurança. The Holy Spirit bears record with us now that we pass from death unto life. O Espírito Santo testifica junto conosco agora mesmo que em realidade temos passado da morte à vida. Then when we look at the grave and know that each one of us is going there. E quando olhamos ao cemitério, sabemos que cada um de nós vai nesse rumo. We see the newspapers and the oncoming storm. Lemos os jornais e vemos que as tormentas estão se aproximando. When you go home tonight, do me one favor. Don't go to bed till you read Revelations, the 8th chapter. Quando você chegar em casa nesta noite, faça-me este favor. Não vá dormir sem ler Apocalipse capítulo 8. You see the oncoming plagues and storm. That's to hit the earth and thunders and lightnings that are going to shake the heavens. Ali poderá ver as pragas e as tempestades que vêm e sacudirão essa terra, e os trovões e os relâmpagos sacudirão os céus. Woes are going to pass over the nation. Pesares passarão por todas as nações. Man will rot in their flesh. A carne do homem apodrecerá estando ainda em vida. Diseases will strike them the doctors knows nothing about. Haverá enfermidade que os médicos não poderão fazer oposição. But remember, before that took place, there was a sealing went forth. Porém, recordem, antes que isso suceda, há uma saída que ocorre. And the death angels and the plagues was commissioned by God. Os anjos da morte e as pragas foram comissionados por Deus. Don't come near any of those who has a seal in their forehead. Não se aproximem daqueles que têm o selo em sua fronte. And the seal of God is the baptism of the Holy Spirit. E o selo de Deus é o batismo com o Espírito Santo. Ephesians 4:30 says, "Grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed until the day of your redemption." Efésios 4:30 nos diz: Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados até o dia da redenção. No matter how hard the ark rocked, Não importava quão duro se movia a arca. no matter how many times the lightning struck close to it, Não importava quantas vezes os relâmpagos brilhavam perto. 10,000 shall fall on your right and thousands to your left, and it shall come not nigh thee. 10.000 cairão à tua direita e 1.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. The Holy Spirit. I read of a pale horse rider going out, which is called death. And hell followed him. Eu leio do cavaleiro do cavalo amarelo, qual é chamado morte, e o inferno lhe seguia. A black horse rider with a balance in his hand. Também saiu um cavaleiro sobre um cavalo preto, e em sua mão tinha uma balança. A measure of wheat for a penny, 2 measures of barley for a penny. But don't come near my wine or my oil. E uma voz disse: 2 libras de trigo por 1 dinheiro, e 6 libras de cevada por 1 dinheiro, porém não danifiques o azeite nem o vinho. I hear by the Bible God's own coming judgments, where sickness and trouble and disaster will strike the nations, and every nation will break to pieces. Eu posso ouvir por meio da Bíblia que os juízos de Deus estão chegando. Então as pragas de enfermidade, os problemas e desastres cairão sobre as nações, e todas as nações ficarão em ruína. I read in the Bible, everything was quiet, but the Lord Jesus peeled back the darkness from his eyes, and he grabbed the mayor of the city and screamed, "I can see, I can see." Em uma certa viagem à Índia, estive pregando a uma congregação de milhares e milhares, e trouxeram um ceguinho que não via nada. Porém, no instante, o Senhor Jesus Cristo lhe fez desvanecer todas as trevas dos olhos, e de repente o homem agarrou o presidente municipal e gritou: "Posso ver, posso ver!" 1,000 standing there, Mohammedans and so forth. I said, "Now, what is the ark of safety?" Ali estavam presentes milhares de maometanos e demais, e então eu lhes perguntei:
Agora, qual é a arca de segurança? I said, I read in your paper the other day where that all the little birds that used to roost in the rocks around the fence and in the big towers of the buildings at the corner. Li em seu jornal aqui há alguns dias que todos os pássaros que antes tinham seus ninhos nas pedras das paredes e nas esquinas das torres, agora têm voado. You know, India is a poor country, and they pick up the rocks on the field and make their fences. Como vocês sabem, a Índia é um país sumamente pobre e ali recolhem as pedras do campo e com elas edificam as cercas. And the little birds build their nest in these rocks, the crevices, and in the holes. They go in there and make their nest to get out of the rain. E ali os passarinhos constroem seus ninhos nas gretas das pedras para escaparem da chuva. And then the cattle, all of an afternoon when the sun goes across towards the west, while the cattle stands in the shade of these certain fences and big towers to get in the shade. E o gado, no tempo da tarde, quando as sombras se alongam, o gado para na sombra destas cercas e edifícios para se protegerem. But for about 2 days, the strangest thing happened. Porém, pelo espaço de 2 dias, ocorreram a coisa mais rara. All the little birds got their babies. Their little baby birds. All together and flew away from the walls and didn't even return back at night. Todos os passarinhos tomaram seus pequeninos e voaram para longe das paredes e não voltaram à noite. They went out in the middle of the field and sat down. Se foram ao campo aberto e ali pousaram. The cattle would not come up in the afternoon. O gado não se aproximava às cercas na tarde. They stayed away from the walls and got together and stood so close together that they made shade one for another. Se mantiveram distantes e se juntaram entre si para formarem sombra entre si mesmos. Brother, sister, that's what the church ought to do. Oh, irmão, irmã, isso é o que deveria fazer a igreja. We don't need the shade of these towering Babylons today, of modernism. Não nos faz falta a sombra destas torres de Babel, de modernismo de hoje. We need the blessings of each other together. Our testimony and our Christian love and brotherhood shed abroad in our heart by the Holy Ghost. Necessitamos é das bênçãos um do outro. Nosso testemunho e nosso amor e da irmandade cristã derramada em nossos corações pelo Espírito Santo. That makes the shadow. Now I can take my brother by the hand, my sister by the hand, and know that we are citizens of the kingdom of God. Isso então nos faz gritar. Então posso tomar a meu irmão ou minha irmã pela mão e saber que ambos somos cidadãos do reino de Deus. That we love one another and we stand together in this one great cause, the cause of Christ. Nos amamos mutuamente e nos pomos de pé juntos, ombro a ombro nesta grande causa de Cristo Jesus. Whether you're a Methodist, Baptist, Presbyterian, oneness, two-ness, three-ness, whatever you are. Seja você metodista, batista, presbiteriano, da unidade, os que creem em 2, 3 ou o que for. It makes no difference. As long as the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin and we have fellowship one with another. Isso não importa se o sangue de Jesus Cristo nos tem limpado de todo o pecado e temos companheirismo um com o outro. That's what we want. Brotherhood, fellowship. Isso é o que desejamos, a irmandade e o companheirismo. They stood in the fields, they refused to stand in the shadow of the walls. Aqueles animais ficaram ali no campo e recusavam chegar à sombra das paredes. The people thought that was strange. A essa gente ali aquilo parecia estranho. It is a strange act. E em realidade é algo muito estranho. What happened? O que passou? All of a sudden there came an earthquake that shook the walls to the ground. De repente a terra começou a tremer e caíram as paredes até o solo. If the little birds would have been in there, they and their babies would have been like the woman, her husband, and her babies in Miami or at Okeechobee. They would have died with the falling of the walls. Se os passarinhos houvessem estado em seus ninhos, seus filhotinhos seriam vitimados como aquele homem e sua mulher e seus pequenos ali em Okeechobee, na Flórida. Haveria morrido com a queda dos muros. If the cattle would have stood around to take that support from the walls, they would have perished with the walls. Se o gado houvesse ficado para aguentar esse peso dos muros,
eles também haveriam perecido com a queda de tanta pedra. That's been 3 years ago. Isso ocorreu há 3 anos. I've got the newspaper clip. No, Tommy Nichols has it now for the Christian Man's Voice. Por ali tem o recorte do jornal. The headlines in the paper says the birds are returning back to their places. The cattle is coming from the field. As manchetes do jornal dizem: os pássaros estão voltando a seus ninhos. O gado está regressando do campo. If the God in the days of Moses, in the days of Noah, could warn the cattle and the birds to come into safety, in the ark, destruction was coming, a storm. He's still the same God tonight. Se Deus ali nos dias de Moisés, ou melhor, nos dias de Noé, podia avisar ao gado e aos passarinhos que entrassem ao lugar seguro na arca, porquanto vinha a destruição, a tormenta, ele segue sendo o mesmo Deus nessa noite. He still loves cattle and birds. Ele ainda ama as vacas e os passarinhos. And if He made a way for a bird and a cow to escape the wrath of judgment, how much more has He made a way of escape for you and I, who are the offsprings of His creation? E se Ele preparou um caminho para que o gado e os pássaros escapassem da ira do juízo, quanto mais não haveria preparado um caminho de escape para você e para mim, os quais somos os subprodutos de sua criação? How much more has He made a way of escape for us? Qual melhor caminho de escape não haverá preparado para nós? We feel the Holy Spirit tugging at our heart. The hour is coming. Nós sentimos o Espírito Santo falando ao nosso coração. A hora está chegando. We see the shadows of the atomic age. We see the shadows of the hydrogen age. Vemos as sombras da era atômica que está chegando. Vemos também as sombras da era hidrogênia. We see nations are breaking. Israel awakening. Vemos as nações caindo em pedaços, Israel despertando. Nations are breaking. Israel's awakening. The signs that the prophets foretold. As nações estão se quebrando. Israel está despertando. Os sinais que os profetas predisseram. The Gentile days numbered, with horrors encumbered. Return, O dispersed to your own. Os dias dos gentios estão numerados e com horrores acumulados. Oh, dispersos, voltem a seu lugar. That's the way today. Esse é o caminho hoje em dia. You all know Haywood's old song. Vocês todos seguramente conhecem aquele hino escrito por Haywood. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. O dia da redenção se aproxima. O coração do homem está falhando pelo temor. Sede cheios do Espírito, tende vossas lamparinas preparadas. Look up, your redemption is near. Olhai para cima, vossa redenção se aproxima. The storms are coming. As tormentas estão já muito próximas. There's a hiding place, oh, a blessed hiding place. It's in Christ. Porém, existe um esconderijo, um refúgio tão formoso. Isso é em Cristo. Let us bow our heads just a moment. Inclinemos nossas cabeças por um momento. I want you to think sincerely and solemnly for the next moment. Eu quero que você se ponha a pensar sinceramente e solenemente por esse momento que segue. Have you ever found that blessed hiding place from the wrath? Tem encontrado você esse bendito refúgio da ira? Remember, there's no two hiding places, there's just one. Recorde isto. Não existe dois refúgios. Existe um só. You might be a good member of some church which I have no evil to say against. Você bem pode ser um bom membro de alguma igreja, contra o que eu não tenho nada a dizer. But if that's all you have in your life, isn't compared with the book of Acts. Porém, se isso é a única coisa que você tem em sua vida, agora se enquadra com o livro dos Atos. If the Holy Spirit that you profess to have is not making you live like they did in the book of Acts, and your life could write another book, you better take warning. Se o Espírito Santo que você diz que tem não lhe faz viver assim como viveram no livro dos Atos, e a raiz disso se poderia escrever outro livro igual, se não é assim, então é melhor que dê atenção ao aviso. If the first vine
brought forth a Pentecostal church, Se a primeira vinha produziu uma igreja pentecostal, the second vine, or branch rather out of the vine, will bring forth another Pentecostal church with a Pentecostal experience bearing the same fruits that the first church had. a segunda rama que tem saído da vinha também produzirá outra igreja pentecostal junto com a experiência pentecostal, produzindo os mesmos frutos como teve a primeira igreja. Are you abiding in that blessed, sacred presence of the Lord? Está você habitando naquela presença bendita e sagrada do Senhor? Have you passed from death unto life? Tem passado você da morte à vida? Are you resting upon some emotion, some psychological effect, or some intellectual speech? Está você confiando em alguma emoção ou algum efeito psicológico ou em algum tremendo discurso intelectual? Are you constantly abiding in His presence with the fruit of the Spirit in your life? Ou está você morando continuamente em sua presença com os frutos do Espírito em sua vida? Long-suffering, goodness, meekness, gentleness. Os frutos são longanimidade, bondade, mansidão e longanimidade. Can you bear for someone to talk about you and you love them so much that in your heart you pray for them? Pode aguentar quando alguém está falando mal de você e pode você ao mesmo tempo amá-los tanto que em seu coração esteja orando por eles? Or is it a selfish little prayer? Ou será uma oração tanto egoísta? Oh Lord, I know I ought to pray for him, but Ó Senhor, eu sei que devo orar por ele, porém... oh no, brother. There's that sweetness and love of God. Oh não, meu irmão. Onde está a doçura e o amor de Deus? Oh, sweep over my soul. Oh, Holy Spirit, sweep over my soul. Inunde minha alma, ó Espírito Santo. Inunde a minha alma. If you haven't found that place of safety, my brother, I'll make my last visit to Phoenix someday. Meu irmão, se você ainda não tem encontrado esse lugar de refúgio e segurança, algum dia eu virei a Phoenix pela última vez. This may be it, all I know. Talvez esta seja a ocasião. Eu não sei. The last time the gospel will be preached over this pulpit. This may be it, I don't know. Pela última vez se pregará o evangelho por este púlpito. Talvez seja hoje, eu não sei. We're looking awful close to the end time. Estamos vendo que estamos já muito próximos do tempo do fim. Israel's come back to her homeland. The last sign that was given. Israel já tem voltado à sua pátria e esse foi o último sinal que nos foi dado. I was looking at a picture the other night where they're packing their old, crippled off the ships and things coming in. Outro dia estava eu vendo o filme onde se via que estavam chegando com seus anciãos em barcos e aviões. They said, have you come back to the homeland to die? E lhes fizeram a pergunta: tem regressado à vossa pátria para morrer? No, we come back to see the Messiah. Eles responderam: não, nós temos regressado para ver o Messias. Don't worry. The fig tree's putting forth its buds. That's the last sign. Não se preocupem, a figueira está reverdecendo e esse é o último sinal. The ensign, the oldest flag in the world, flies over Jerusalem. A insígnia, a bandeira mais antiga do mundo, está no alto sobre a cidade de Jerusalém. She's a nation of her own now with her own army. Agora já é uma nação com seu próprio exército. She was blinded for a little season, but she's coming together again. God promised it. Estava cega por um tempinho, porém agora está se reunindo. Deus assim o havia prometido. The end of the Gentiles will be then. Então será o fim dos gentios. They're looking for a Messiah. Eles ali estão buscando um Messias. You know, God was asked one time, can you forget Israel? Numa ocasião se fez a pergunta a Deus: podes esquecer-te de Israel? He said, how high is the skies? How deep is the earth? Measure it! Ele respondeu: qual é a altura do céu e qual é a profundidade da terra? Meçam. The prophet said, I can't. O profeta respondeu: não posso. And he said, neither can I ever forget Israel. It's an apple in my eye. E logo Deus disse: tampouco posso eu esquecer-me de Israel. É a menina de meus olhos. There's the last sign. Jesus said, when you see the fig tree putting forth its buds, know the time is nigh, even at the door. Esse é o último sinal. Jesus disse:
Quando vires a figueira reverdecendo, então sabeis que a hora está muito próxima, à porta. Israel began to be restored. Israel tem começado a ser restaurado. She got her own money. About 4 weeks ago, she has her own currency. Apenas faz como que um mês que tem a sua própria moeda. Everything, she's a full nation. Em todo aspecto é cabalmente uma nação. What are we waiting for? The closing of the Gentiles. O que estamos esperando? O cumprimento do tempo dos gentios. And the last sign that was prophesied to be given to the Gentiles has been shown the nation and world around. E o último sinal que foi profetizado que será dado aos gentios já tem sido mostrado nesta nação e por todo o mundo. As it did in the days of Sodom, when he said, "Where is Sarah, thy wife?" É igual aos dias de Sodoma quando disse, onde está Sara, tua mulher? A stranger. How did he know it was Sarah? And how did he know her name was Sarah and Abraham's wife? E ele era um desconhecido. Como sabia ele que seu nome era Sara e que era mulher de Abraão? Said, she's in the tent behind you. Abraão lhe respondeu, está ali na tenda detrás de ti. And Sarah laughed within herself back in the tent. E nisso Sara riu consigo mesma ali na tenda. The man said, why did Sarah laugh? Então o homem lhe perguntou, por que Sara riu? Jesus said, when this comes to pass, the time is at hand. Jesus disse, quando isto se repetisse, então o tempo estaria à mão. Done seen it. It's passed over. Você já o tem visto e tem passado. Next is judgment. O que segue agora é o juízo. Are you in that blessed hiding place, friend? Amigo, está você seguro no bendito refúgio? God be merciful. If you're not, and would like to be remembered tonight in prayer, would you raise your hand and say, Brother Branham, pray for me? Deus tenha misericórdia se não é assim. E desejaria você ser recordado nesta noite, nesta oração, poderá levantar a mão e com isso dizer, Irmão Branham, ore por mim. Anywhere in the building, put up. Onde quer que queira que esteja no edifício, levante sua mão. God bless you, and you, that's good. God bless you. Deus lhes abençoe. Sim, a você e a você. Deus lhes abençoe. Anyone else say, remember me, Brother Branham? Haverá alguém mais dizendo, Irmão Branham, recorde de mim. God bless you, brother. God bless you, sister. Deus lhe abençoe, irmão. E a você, irmã? God bless you back there. God bless you. And way back in the back, young lady, that lady here, God bless you. Yes. Deus abençoe você ali atrás. Sim, a você ali na última fila também. Deus abençoe essa jovem aqui. Sim, Deus te abençoe. The Lord bless you, sir, and you too. Deus lhe abençoe, senhor. Oh, that's fine. Muito bem. Someone else, just raise your hand. Alguém mais? Levante sua mão. You say, Brother Branham, what does that mean? Você me fará a pergunta, irmão Branham, o que significa isso? God bless you, sister. God bless you back there, sir. Deus lhe abençoe, irmã, e você ali atrás, senhor. God bless you here, lady. That's wonderful. Deus te abençoe, Billy. Muito bem. What does it mean, Brother Branham, when I raise my hands? Irmão Branham, o que significa quando levanto assim minha mão? Do you know, according to science, you can't raise your hands? Segundo a ciência, você não pode levantar sua mão. If there wasn't a life in you, you couldn't do it. Se você não tivesse vida em si, não poderia fazer isso. Science don't know what life is. A ciência não sabe o que é a vida. They know it's life, but they don't know what it is. They can't make it. Sabem que é vida, porém, não sabem de que consiste. Não a podem fabricar. And what is it? Que é? Science says that your hands' gravitation holds your hands down as same as it holds your feet on the ground. A ciência nos diz que a força da gravidade que mantém seus braços para baixo é a mesma gravidade que mantém seus pés sobre o solo. But you've got a spirit in you. And that spirit, something has been near you. Porém, dentro de você está um espírito. E esse espírito é algo que tem estado perto de você. Jesus said, no man can come to me except my Father draws him first. And all the Father has given me will come to me. Jesus disse, ninguém pode vir a mim sem que meu Pai primeiro traga. E todo aquele que o Pai me tem dado virá a mim. Aren't you happy tonight to know that God can deal with your heart? That there's a little voice there saying, come to safety. Não está você contente nesta noite ao saber que Deus ainda pode operar com o seu coração? E que existe uma voz que diz, venha ao refúgio. Now watch, he that comes to me I will in no wise cast out. Veja bem o que diz a Bíblia. Todo aquele que vier a mim de maneira alguma o lançarei fora.
What had to happen? O que teve que acontecer? You had to have something sitting by you that told you you're wrong. Você teve que ter algo ali ao lado, o qual diz, estás errado. Oh, you might belong to a church, but you're wrong. You haven't received the Holy Spirit yet. Você talvez pertença a alguma igreja, porém está errado porquanto ainda não tem recebido o Espírito Santo. You're not in the ark. Você ainda não está na arca. How do we get in the ark? E como é que entramos na arca? Not walk in it. How do we get into it? Não é questão de entrar na arca, dando um passo após outro. Como entramos? By one Spirit. We're all baptized into one body. Por meio de um Espírito somos todos batizados num só corpo. All believers are baptized into that one body. How? Todo crente é batizado naquele corpo. Como? By the Holy Spirit. Por meio do Espírito Santo. And these signs shall follow them that believe. E estes sinais seguirão os que creem. There we are in the body safely. Então nos encontramos seguros no corpo. If you're not, don't let the Satan despise you enough tonight to keep you from raising your hand. Se não é assim, como você, por favor, não permita que Satanás o desanime tanto nesta noite como que para proibir de levantar a mão. Well, what will that do? E o que isso fará ao levantar a mão? It broke every scientific rule when you raise your hand. Nesse ato se rompe toda a lei científica. It showed that something in you had made a decision. Isso mostra que algo dentro de você fez uma decisão. Something greater than science. Something that defied the laws of science. Algo maior que a ciência. Algo que desafia as leis da ciência. Said there's a spirit in me that says I'm wrong. And there's one sitting near me that says, accept me. Isso mostra que em você está um espírito que diz, eu estou errado. E há um assentado aqui perto que diz, aceita-me. I raised my hand towards where the voice come from, heaven. Eu então tenho levantado minha mão ao lugar de onde veio essa voz, para o céu. Be merciful to me, O God. Ó Deus, tenha misericórdia de mim. I need you. I want the Holy Spirit. Eu necessito de ti. E eu desejo ter o Espírito Santo. I want to be in safety. I want my sins under the blood. Eu quero estar em refúgio e quero que meus pecados estejam sob o sangue. And I want to be sealed in the body of Christ so I can feel comfortably. E quero estar selado no corpo de Cristo para então sentir-me bem. I can enjoy the rays of healing. Então poderei gozar dos raios da cura. I can enjoy the rays of divine healing in my soul, of physical healing in my body. E também poderei desfrutar da cura divina em minha alma e da cura física em meu corpo. Of walking with the Lamb each day, safely. Poderei caminhar com o Cordeiro cada dia. No matter what the paper says, the newspapers, I've heard off of a great paper called the Bible. Estarei seguro sem importar o que diz o jornal, porquanto já tenho ouvido daquele grande jornal chamado a Bíblia. I've went to safety. Eu tenho chegado ao refúgio. No matter what takes place, I'm still safe. Não importa o que digam os jornais, eu estou seguro. For those, if death takes me, those that are in Christ will God bring with Him at His coming. Porque ainda que a morte me leve, os que estão em Cristo, Deus trará consigo em sua vida. I'm still safe. Death cannot bother me. Nem a morte pode me importunar. God bless you, sir. God bless you. Deus abençoe você, Senhor. Deus me abençoe aqui. Someone else now before we pray. I want that safe abiding place, Brother Branham. Haverá alguém mais antes de orar? Irmão Branham, eu desejo conhecer esse lugar seguro onde posso morar. Was there another that hasn't raised her hand? Haverão outros que não têm levantado a mão? God bless you, lady. That's good. Deus lhe abençoe, senhora. Muito bem. God bless you back there in the back. That's wonderful. Deus lhe abençoe ali atrás. Maravilhoso. Now the same God that's convinced you that you're wrong is there to make it right with you. Agora o mesmo Deus que ele tem convencido que você andava errado, o mesmo Deus estava ali presente para corrigir tudo. Let us bow our heads now constantly and pray. Inclinemos nossos rostos agora mesmo, enquanto oramos. Just talk to Him now in your own way. Fale você mesmo em sua própria maneira. If you can do no more and just like this publican who smote himself on the breast. Se você pode fazer mais que expressar-se como aquele publicano que bateu no peito, Said, God be merciful to me, a sinner. dizendo, Deus, tenha misericórdia de mim, um pecador. That's all he had to say. God know the rest of it. Não disse mais do que isso. Deus conhecia tudo mais. And he went home justified. May you go likewise tonight, safe from the storm.
E ele regressou para sua casa justificado. Que Deus possa voltar à sua casa igualmente nesta noite, seguro e refugiado da tormenta. Our Heavenly Father, these few mixed up and divided words, just as the felt led to say them, they went forth. Nosso Pai Celestial, toma estas poucas palavras enredadas e divididas, tem saído assim como senti de falá-las. And I pray that somehow, like the little boys repeating the alphabet, said it's the only thing you know to do. You know all the words and you could put the letters together. Eu rogo que de alguma maneira, como os garotinhos repetindo o alfabeto, isso era tudo que sabiam fazer. Tu conheces todas as palavras e podes acomodar bem cada letra. You've seen the simplicity of his heart. Tu viste a simplicidade de seu coração. God, look down upon my poor heart tonight and see the simpleness of my heart. Deus, olhe em meu pobre coração nesta noite e considere a simplicidade de meu coração. And the message was meant, Lord, in love and sweetness for the people, that they might find this rest that you have given me and thousands of others, that they might know Jesus, the only Savior of their soul. Senhor, a mensagem foi intentada com amor e doçura para o povo, que eles possam encontrar este descanso e refúgio que me tens dado, e a outros quantos milhares, e assim estes também possam conhecer a Jesus, o único Salvador de sua alma. That He might lead them to our Father God, and there they be safely tucked into His bosom, through His riven side, and accept Him and be free from judgment. E que Ele os guie a nosso Pai, Deus, e ali estarão seguros e acomodados em seu seio por meio de seu lado ferido. Ali poderão ser livres do juízo. And many tonight, Lord, yes, many has raised their hands. What more can I do, Lord, but tell them to believe? Senhor, muitos nesta noite têm levantado sua mão, Senhor. Que mais posso dizer-lhes além do que creem? And if they believe and were sincere in that, it's impossible for them to not have eternal life at this hour. For you said, He that heareth my words. E se eles têm crido e foram sinceros nisso, é impossível que não obtenham a vida eterna nesta mesma hora, porque tu tens dito, aquele que ouvir a minha palavra. They were yours. They wasn't rightly put together, maybe. But you can put them together. Foram tuas palavras, embora não foram bem acomodadas, porém tu assim as podes acomodar. And maybe you have to those who raise their hands. For you said no man can come except I draw him. E talvez assim mesmo tens feito com aqueles que têm levantado a mão, porque tu tens dito, nenhum homem pode vir a mim, se eu não o trago. And all that comes, I'll not turn him out, but give him eternal life and raise him up at the last day. E todo aquele que vem a mim, não lanço fora, mas lhe darei vida eterna e o ressuscitarei no último dia. We know, Lord God, that you. Senhor e Deus, sabemos que tu és fiel. They raise their hands, they want you. Eles têm levantado suas mãos e te desejam de todo o coração. Now, Father, fill their heart. Fill their heart with goodness and with mercy, with the Holy Spirit. Pai, encha seus corações, encha-os de bondade e misericórdia e com o Espírito Santo. May this be a night that they'll never forget, because this is the night that they received Jesus Christ as their Savior and was filled with the Holy Spirit. Que esta seja uma noite que jamais esquecerão, porquanto esta foi a noite quando receberam a Jesus Cristo como seu Salvador e foram cheios do Espírito Santo. While we have our heads bowed, if you believe that God hears my prayer, and you would like for me to lay my hand on you and pray with you, if you will just... Enquanto temos nossas cabeças inclinadas, se você crê que Deus ouve minha oração e você deseja que eu ponha minhas mãos sobre você e ore por você. While everyone with their heads bowed and the music real softly, if you please. Agora cada um com sua cabeça inclinada. E a música tocando muito lentamente, por favor. I'd like for as many as would to come here and wants to accept this great message of salvation, the Holy Spirit. Quero que tantos quantos desejam venham aqui à frente para que desejem aceitar esta grande mensagem de salvação e o Espírito Santo. And say, Brother Branham, I want to come forward right now to confess
that I've been wrong. E nisso dizer, irmão Branham, eu desejo passar na frente agora mesmo para confessar que eu tenho estado errado. But I want the Holy Spirit to forgive me and to be sweet to me now and give me peace when the shaking time. Porém, agora eu desejo que o Espírito Santo me perdoe e me trate com doçura e me dê a paz enquanto vejo que está chegando o tempo de tremor. You know, everything that can be shook will be shaken now. Você sabe que tudo aquilo que pode ser sacudido será sacudido agora mesmo. But we receive a kingdom that cannot be moved. That's Christ. Porém, nós recebemos um reino que não pode ser abalado e esse é Cristo. Would you come and stand here at the altar with me? Let me take hold of your hand and pray with you. Virá você se pôr de pé na plataforma comigo e permita-me tomar-lhe pela mão e orar por você? If you would, rise up and come now while we softly sing now. Se assim desejam, venham agora mesmo enquanto cantamos suavemente. You raise your hands. Come up here now and stand at the altar just a moment, if you desire, while we sing this verse now. Vocês que levantaram a mão, venham agora mesmo e se ponham aqui no altar por um momento, se o desejam, enquanto cantarmos. Come in. What if this is the last time you'll ever hear this? Que tal se esta é a última vez que você visita uma igreja? Think of it. What if it's the last time? Que tal se é a última ocasião? What if a siren rings after a while out on the street? It's you. They're coming to get your body. What if about 2 o'clock in the morning you call the doctor? It's a heart attack. Que tal se no momento se ouvir o ruído da ambulância e virem recolherem a você e logo se ouvir o diagnóstico do médico? Ataque cardíaco? Young or old. Want this ring? Come now to safety, won't you? Because you're going to have to stand at the last day. And come Ó amigo, vem agora e entre na arca do refúgio, porque estamos vivendo nos últimos dias. in.